muito bem-vindo mais uma vez ao Papo do Alto. Estamos aqui conversando sobre vivendo Os os processos processos de de Deus. E Deus. como diz minha amiguinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo aqui esse podcast, mas que você está convidado a sentar conosco aqui à mesa e bater esse papo do alto Um papo do conosco. alto em cima das histórias bíblicas, em cima daquilo que a palavra revela, acerca dos processos inevitáveis de transformação e processos que nos levam a ser semelhantes a Jesus, porque esse é o alvo de todos aqueles que pertencem a Deus. E muitos deles, ou talvez a maioria deles, são inconscientes, não Isso. perceptíveis, né? Não entendíveis assim como um processo Como já de dissemos, transformação. como já dissemos, Deus não avisa em que parte, em que estágio está trabalhando na nossa vida, né? O Uhum. oleiro, quando está amassando o barro, não diz em quanto tempo falta para terminar a obra, né? Então, Deus nunca vai dizer, nunca diz, né? Ele pode Nunca. explicar aquele momento, pode dar um consolo naquele momento, coisa e tal, mas assim é o processo de transformação. E a gente já falou um pouquinho de José, um pouquinho de Abraão, um pouquinho de Jacó, né? Uhum. Tentando trazer luzes sobre esses processos para iluminar o seu processo, para iluminar e trazer entendimento, né? Não é É isso isso o aí, é isso objetivo? aí, é isso aí. Eu vou ler aqui um texto bíblico que trata de um outro personagem que viveu um processo que daria para falar horas e horas só desse Uhum. camarada, que o nome dele é Moisés. Olha aqui que diz a palavra. Verso 23 de Hebreus 11, os heróis da fé na galeria diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Mais uma vez, já vem os pais aí, né? Mais uma vez a gente tem que falar da história familiar para Aham. puxar, É, digamos, Rebeca já falamos, né? é. Jacó, enfim, mas não tem jeito. Abraão, não tem Abraão, jeito. Aí vem os pais olharem pro filho. Esse filho é especial. esse Olha como filho, esse menino é bonito, mais bonito que todos. Claro, todo pai acha esse filho bonito, né? todo filho, todo pai E acha diz filho assim, né? bonito. Viram que ele era formoso, que ele era bonito. Uau, eu também achava meu filho e minha filha as mais crianças mais lindas do mundo. Né? Mas É, esse olhar, né? Que é uma pessoa especial. E já vai, começou dali, com e a esse história de olhar. Moisés é conhecida. Moisés Uhum. vai ser colocado num cesto à beira do rio, não é no meio do rio, Não jogou à no beira, rio. não, não é assim. Entre os Colocou juncos. ali entre os juncos, né? E ele sabia que a filha de Faraó ia chegar ali. Você já sabe da história, né? Eles queriam ficar lá antes para ver o que Foi. vai E acontecer. quem cria o Moisés é a própria mãe, Joquebede era o nome da mãe, o pai. E aí Miriam tá ali, ajudou aquele processo todo, mas a questão não é essa. A questão é que plantaram em Moisés a certeza de que ele tinha um propósito. E o texto de Atos 7, veja só, o texto de Atos 7 diz: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário, por 3 meses foi criado por seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó tomou, criou com seu próprio filho. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Capacitado a partir, digamos, dos 18 anos, seja quanto for, ele foi capacitado lá, mas foi criado primeiro pela mãe. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e vingou matando o egípcio. Mas olha o que vai dizer no verso 25. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvar. Mais uma vez. Mas eles não compreenderam. Ou seja, plantou-se em Moisés uma convicção de propósito, uma convicção de futuro, uma convicção do chamado, da visão daquilo que Deus queria. Mas como José, como Jacó, dele precisava passar por um processo para alcançar aquilo que Deus queria. Aquilo que Deus já tinha colocado. Era Que era verdade. verdade. Era Como verdade. José era Como José verdade, era verdade. Como como Jacó Jacó era era verdade desde o verdade. ventre, Aham. mas ele esqueceu de um detalhe do Mas do processo, processo. que aquele ser humano não prestava, ele Não. precisava viver um processo de transformação. E a gente vê, acho que a maior história que a gente tem, né, do Antigo Testamento, fora É. depois de Jesus, é a E Davi história também, de mas vamos de Moisés. É de Moisés. Tem Moisés. 4 livros só que falam de Moisés, né, todo esse processo de transformação da vida de Moisés. Então, esse processo aqui é necessário que a gente fale o seguinte: até aqui, né? Porque até aqui tá tudo em paz, supostamente, né? Mas aqui, quando ele comete esse ato de
ir para cima do processo, do projeto, do propósito, ir para cima daquilo que Deus queria, ele botou as forças, a energia, o poder, as palavras, Dele. as obras, ele puxou a sua própria convicção, seu próprio eu, e ele caiu em cima do chamado. O que aconteceu? Iniciou-se um processo doloroso na vida de Moisés. O texto diz que ele era poderoso em palavras palavras, preste atenção, palavras. Então ele entra num processo. Qual é o processo? Ele tem que fugir. O texto diz aqui lá que ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos. Moisés achava que seria pela própria capacidade dele, Isso. pela própria força dele, Isso. porque ele era. Não, Ele era o cara, ele era o cara. E ele acreditou que era nessa força que Deus Isso. ia contar. Só que não era nessa Não força. era nessa força. Ele teve que ser quebrantado, que nem Jacó. Que nem Jacó. Que nem Jacó. É E José, que foi lá pro Isso. poço, Moisés foi pro Deserto. Gente, o deserto. 40 anos sendo desfeito. 40 anos sendo feito, como se achando, e 40 anos sendo desfeito. 40 anos onde as forças dele, o que ele acreditava de si, tinha acabado completamente esse processo de quebrantamento de Moisés. Era aquele homem que Deus queria, quebrantado, acreditando não em si, mas em Deus. Mas veja só, eu vou ler o texto de Êxodo 4, verso 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor, o Senhor está chamando ele, né? Ó Senhor, nunca tive dificuldade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Ué, ele não era poderoso em palavra? Como é que ficou gago? Ó, as habilidades que Deus precisava em José para liderar aquele povo, as habilidades são de 2 naturezas. Habilidade para poder escrever na pedra, então ele tem que ser alfabetizado, que ninguém era alfabetizado. Ele era alfabetizado no Egito. Então ele sobe lá e ele escrevia vários livros. A Bíblia fala várias coisas que ele escreveu. Então ele tinha que ser alfabetizado, tinha que conseguir fazer obras de artesão, né? E conseguir ver aquele lá no céu, aquele tabernáculo, e transformar aquilo em um objeto, em uma planta, um projeto. Recebeu sabedoria de Deus, recebeu habilidade. Só que as outras virtudes para liderar não eram produzidas pelo Egito, eram produzidas por Deus. Era o processo de Deus. Ele tinha que ter paciência, ele tinha que ser o homem mais manso da terra. Êxodo, Números 12, 1 a 3. Que a liderança é uma liderança espiritual, não é uma liderança tipo assim, como ser um líder de sucesso. Não é esses atributos que ele precisava. Aliás, na igreja, os atributos são sempre. Você vai ter habilidades e atributos espirituais. E era isso que Deus produziu na vida de Moisés naqueles 40 anos, os atributos espirituais para liderar. Parecia que tinha perdido toda a capacidade, e era daquele jeito que Deus queria. E por que eu citei esse texto aqui? Porque ele se torna gago. Agora, como é que um homem sai poderoso em palavras e se torna gago depois de 40 anos? Não sei falar. Como é que ele se torna isso? Coisa, né? Então ele foi despojado, ele foi quebrantado, ele foi esvaziado nesse processo de deserto. Você que era um homem que tinha uma carreira proeminente. Promissor. E a gente conhece muita gente que era empresário, que era uma pessoa de sucesso e de repente perde tudo, perde até a saúde, muitos deles, e ficam perguntando a Deus por quê, e querendo explicação. A explicação, Deus podia esticar a mão e falar, a explicação está aqui, ó. De quê? Não, porque tu não lembra que tu era orgulhoso? Tu não lembra que você era extremamente insensível? Tu não lembra que você era uma pessoa extremamente egocêntrica? Não, mas eu não sou mais egocêntrico. Não, você não sabe nem quem você é. Eu te transformei. A pessoa não sabe quem é ela. Ele falou, eu não sei falar bem. Vai ver até que ele sabia falar bem. Até que ele sabia falar. Até que sabia falar, mas não tinha confiança. Não tinha mais confiança. Não tinha mais confiança. Eu me lembrei agora de uma história, né, de uma história que eu li, né, de um cara, ele falando de si, né, que ele, quando ele estava na faculdade, tinha ele e mais outro colega, que eram os melhores da faculdade, né, no colegial, né, que eles eram os melhores. E se encontraram anos depois, e esse colega dele chegou, e aí, cara, se tornou um físico, assim, super importante, né, bem renomado. E ele perguntou, e você, o que ele fez? Eu sou missionário. Aí ele disse que naquela hora parecia
que a vida dele tinha sido um fracasso, que o outro que tinha tido sucesso e que ele tinha fracassado. O outro era um físico renomado e ele se tornou um missionário. Depois ele disse: não, o meu cargo é muito superior ao Isso. cargo dele, porque Deus foi que me chamou, Deus está comigo. Né? É o caso Mas de eu nunca Billy. esqueci dessa história, quando ele disse assim, quando ele encontrou, e ele se sentiu diminuído quando o cara disse: eu sou um físico, e você? Ele disse: eu sou um missionário. É o caso de Billy Graham, que diz que quando chamaram ele para ser presidente, candidato a presidente, ele falou: não vou me rebaixar. Aham, aham. Ele, né? É. Então, a Moisés É aqui, como eu digo ele. para um amiguinho nosso, né, que ele vai ser prefeito aqui de Feira de Santana, eu disse: Ah, desculpa, eu fico achando que vai ser, eu sei que vai ser rebaixar você, porque o cargo, você é um ministro do evangelho, você é um ministro, é um rebaixamento, mas eu acredito que Deus tem um plano é. aqui de chefia de governo aqui nessa cidade para você. Mas voltando ao processo de Moisés, o processo de Moisés foi um processo de esvaziamento, de quebrantamento, um processo de esmagamento daquela pedra bruta, cheia, poderosa, hábil, Autoconfiante. autoconfiante. E esse processo dele, eu vou ler aqui um texto que a gente leu agora recentemente do devocional, né? Terminou o devocional do Pentateuco, né? E ele fala assim: em Israel nunca mais se levantou o profeta Moisés, Como Moisés. a quem o Senhor conheceu face a face e fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Que coisa, Quer dizer, que coisa. que tamanho de obra é essa? E eu vou dizer, é o tamanho do quebrantamento. Que tamanho de obra é essa? É o tamanho do quebrantamento. Por mais que a pessoa tenha dificuldade de aceitar o esmagamento, Deus sabe o que a pessoa precisa, porque Deus sabe o propósito para o qual aquela pessoa foi levada adiante. Ou seja, muitos processos de esmagamento até dá pena, como o caso de Jó, uma hora a gente fala de Jó, né? O esmagamento de um homem como Jó, muitas vezes tem por finalidade a mim, a você, para você entender. Imagine que E Jó nos alcança. nos A alcança. história de Jó me alcança, te alcança. E por que Deus esmagou Jó? Se no livro de Jó não tem a palavra Israel, não tem a palavra Abraão, não tem a palavra lei, não tem nada disso. A Moisés, não tem isso. Não é um livro que você encaixaria na história de Israel, na história da Bíblia. Mas talvez o livro de Jó seja para dizer: meu filho, eu vou te esmagar, porque eu preciso retirar algumas coisas para poder dar outras coisas. E mostrar esse extrato da sua vida, né? Porque sai muito da fé de Jó. De Jó. Né? E esse processo de Moisés, assim, acho que consola muita gente, porque todo mundo quer ser, a gente sempre diz isso, né? Todo mundo quer que Deus derrame fogo do céu, né? E cai o fogo do céu, mas quem quer ser o Elias, né? Todo mundo quer ser o Elias, mas tu conhece o processo de Moisés, o processo de Elias? Desceram lá no Monte da Transfiguração, foram esmagados. Elias nem casou, nem nada, comia gafanhoto, mel silvestre, estava lá no deserto, vivia fugidio, era homem de Deus. Ele aqui, 40 anos no deserto, e o processo que viveu. Para viver o propósito. Né? E Moisés conduzir um povo, 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Conduzir para um deserto, gente, só muita capacitação divina. Não existe capacitação humana para acontecer o que aconteceu. A não ser Deus conduzindo esse povo através de um homem quebrantado, que não confiava mais em si, mas que ela é interessante, né? Quantas vezes já aconteceu assim de estar registrado, por exemplo, encontraram um homem apanhando lenha no dia de sábado. Moisés foi fazer o quê? Ele foi consultar o Senhor. Ainda não, Deus não falou o que fazer com aquele homem. Tudo Moisés consultava a Deus. Olha, Senhor, para esse povo. Olha, e Deus disse: vai e apedreja. Aí eles foram e apedrejaram. Eu nunca sei o que fazer. Eu não sabia, ninguém sabia, a não ser uma pessoa, uma dependência de Deus, que era Moisés, para que as coisas acontecessem. Mas olha, a única vez que Moisés agiu. Vamos pegar 2 casos. A situação de Coré-Datã e Abirão, que ele viu a rebeldia, e aí ele rasga suas vestes e fala: quem somos nós para. Que coisa tremenda, número 16. Quem somos nós para vocês se levantarem contra nós? A gente não é nada. Agora, o camarada que era tudo,
rasga as vestes e vocês são malucos, vocês estão fazendo isso aí, vocês estão se levantando contra Deus, não é contra mim não. E aí, É muito lindo. e Era Deus, Deus, ele sabia todo o tempo que era totalmente Deus. que era Deus, a terra abre, aqueles caras morrem, aí o que que acontece? E o povo, em vez de ficar temendo a Deus, não, o povo disse assim: vocês mataram aqueles homens, sendo que foi Deus que fez isso. Aí ele fala: não é possível um negócio desse. De novo, aquele povo rebelde. Beleza. Agora dá um salto e chega lá em Números 23. Aí eles estão lá perante o arrocha, e o Senhor disse assim: fala a rocha. E aí o velho Moisés do Egito Aí foi na força dele. aparece. O Moisés do Egito, o Moisés impulsivo, que matou o egípcio, aquele Moisés que tem certeza que vai resolver o problema, ele disse assim: isso aqui é um tiro de letra. Vou pegar minha vara aqui, arrumar nessa rocha aqui e tá tudo resolvido. De seus rebeldes, se você acha que Deus vai chegar... Deus não mandou te chamar ninguém de rebelde. Deus nem se chateou. Quem se chateou foi Moisés. Moisés se chateou. Por isso que Deus falou que ele confundiu o povo. Confundiu. Porque ele era Deus ali. Todo o tempo era Deus quem conduzia. E o texto diz que foi incrédulo. Ele foi incrédulo. Ele confundiu o povo, misturou a santidade de Deus. Isso. E aí ele mete a vara na rocha. Deus respalda o líder que ele levantou, mas diz: você não entrar na terra. Agora, interessante, né? Aquele era o Moisés do Egito, apareceu de novo. Quer dizer, agora imagine se todo aquele trajeto, esse Moisés do Egito estivesse presente em todo o tempo lá. Teria acontecido o quê? Não teria chegado no lugar nenhum. Deus teria matado Moisés no meio do deserto e levantado outra pessoa. Então Deus traz, e agora em Deuteronômio 31, Moisés disse ainda essas palavras a Israel, a todo Israel: estou com 120 anos de idade, já não sou capaz de liderá-los. Eu vou falar uma coisa assim: conversa mole. Porque ele poderia liderar até os 180 com a graça de Deus. Aí o motivo é o seguinte: e o Senhor me disse: você não atravessará o Jordão. O motivo é esse. O Senhor disse: por que não? Lá em capítulo 3 fala assim: o Senhor, eu insisti, não me fales mais disso. Está lá no Deuteronômio 3. Ele queria tanto. Olha que ele coisa, queria entrar, né? ele queria tanto. O propósito na vida de Moisés, na verdade, era conduzir o povo até as margens do Rio Jordão. Isso. Era para entregar o povo a Josué. Isso. Ali. Não era para ele atravessar o Jordão e levar Jericó, não era, porque Josué estava todo o tempo ali sendo do lado. Olha, fala Josué. Tem uma hora que Deus fala assim para Moisés: fala para Josué. E não tinha acontecido nada. Em Números 22, a rocha, isso, não tinha acontecido ainda. Não, quando Deus fala para você: avisa Josué. Avisar o quê? Por que ele falou isso de Josué? Porque você vai até aqui, Moisés. Você vai até aqui. O propósito se cumpriu. Ele queria além, ele queria atravessar o Jordão, ele queria ver. Deus sobe um monte, você vai ver, só com seus olhos, mas você não vai atravessar. É Josué quem vai atravessar. É impressionante que esse propósito da vida de Moisés, que era levar até ali, Deus vai fazer o que com Moisés? Vai quebrantá-lo, vai torná-lo pequeno, para poder Deus agir através dele. Até ali. Você vê que ele é tão quebrantado que quando o sogro dele fala: Moisés, você tá maluco, você vai ficar o dia todo. Ele foi capaz de ouvir um sogro que não tinha nada a ver com aquele negócio. Ele percebeu que aquela notícia era... Tem várias histórias, né? Aquela história do que Eldad e Medad profetizam no meio da congregação, aí Josué falou: eles estão profetizando lá. Proíbe! Você tem ciúme por mim, rapaz? Ele estava esvaziado. Que todos fossem profetas. Então, assim, para todo mundo que está aqui nesse Papo do Alto sobre Moisés, uma coisa é certa: quanto maior o propósito, maior o processo. Mais profundo o processo. Para você entrar num deserto com 3 milhões de pessoas, Deus tem que fazer uma obra em sua vida tão tremenda. Eu não sei, o cara: Senhor, eu quero tomar a Feira de Santana, ganhar para Jesus. E tu aguenta o que eu preciso fazer contigo para você ser essa pessoa? E pode até acontecer, mas você não vai ver. Porque Moisés não viu. Aconteceu, ele não viu. Pode aparecer aos olhos de Moisés que ele fracassou, porque ele não atravessou o Jordão. Não, ele não fracassou. Aos olhos de Abraão não viu a nação, ele viu Isaac. Mas aconteceu, porque o propósito era ser o pai da fé. Jacó se tornou Israel, o nome dele foi trocado. Jacó se tornou a nação de Israel. Esse era o propósito. Moisés, e não vê não. Não vai ver, sabe por que se vê? A gente está acabado de orgulho.
assim que nem Nabucodonosor. Olha, foi Isso, fui eu eu que que realizei. construí. A gente tem, Acabou naquela hora. a gente tem que ficar naquilo que Deus chamou, né? Cada um E não se precisa não ver. precisa. É crer que Você acha que João Batista soube que ele é o maior profeta de todos que nasceram de mulher? nunca, Nunca soube. nunca. E ele A vai gente dizer, ele sabe. pode até ter ouvido, Jesus disse isso. Como assim? E eu aqui preso, É, aqui preso, e ainda Herodes chama ele e pof, degola vai ele. ser decapitado. É, Paulo, quem foi Paulo? Paulo morreu numa ele morreu prisão sozinho. sozinho. Depois de tudo que Paulo E fez, depois que Paulo viveu, ele disse que cumpriu. nada que me espera de cidade em cidade, prisões e E cadeias. ele ainda diz no final da vida, completei a carreira, guardei a fé. Ele diz, completei a carreira. Mas Paulo, o que, é que você está vendo? Ele não estava Nada. vendo, ele estava sozinho na prisão. Sozinho na Mas prisão. completou a carreira, completou a carreira. É, E é isso, querido, querida. O propósito de Deus na sua vida é maior do que o que você vê. Não é o que você não é o que vê. vê. O que você está Oh, fazendo, você não Jesus. está vendo, mas é para a eternidade. É para a eternidade. São coisas eternas que valem. Não essas coisas temporais que vão passar, essas coisas que eu estou vendo. Não. Interessante que Moisés, lá em Deuteronômio 34, né? O Senhor só faz ele subir e contemplar a terra. Ele teve Ele viu tudo. uma visão em LED, né? Não é Imagina, impossível ver, mas Deus mostrou tudo. impossível. Mas Deus viu, ele viu Ele uma viu visão do espiritual. espiritual da terra, uma Ele visão realmente de viu. drone. Ele viu uma visão de drone assim. É, E ele enxergou toda a terra, mas não entrou. Mas assim não era para entrar, o propósito era até ali. era até E ali. nunca aconteceu. Nunca outro homem igual a Não se Moisés. levantou outro homem igual a Nunca ele. Moisés. Quer dizer, se ele disse eu fracassei, e Deus Deus disse disse, você não não. sabe o seu tamanho. Deus disse Aham. isso. E é isso que vale. E É só o isso que que vale. Deus diz a nosso respeito, não o que nós Por dizemos ou o que isso, os outros por dizem a isso que respeito de precisa nós. aceitar o processo sem ver nem sem entender. Porque o processo a gente aceita, porque quem faz o processo, quem gesta o processo, quem está moldando no processo é um pai. É um pai. Ele é um pai. Ele está cuidando e gerindo o processo para nos moldar. Né? E aí, Moisés, a gente tem que ler, né? Salmo 90? Sim, Senhor, é lindo Se- demais. Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascer os montes, de criares a terra e o mundo, de De eternidade eternidade, a tu és Deus. eternidade, tu Olha és o que Deus. Gente, Moisés que está coisa falando. linda. Faz os homens voltarem ao pó. Dizem, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como Como um dia dia. de Quem ontem. falou dos 1000 anos foi Moisés. Ele entrou no deserto, não sabia quantos anos ia durar, não sabia o que ia acontecer, achou que ia chegar rápido. Ele diz assim: o tempo não vale nada, porque 1000 anos para ti são como o dia de ontem, como as horas dessa noite, como correnteza tu arrastas. Tudo que você vai ver no Salmo 70, no Salmo 90, ele viu acontecer no deserto, pessoas morrendo, pessoas sendo acabadas. E ele fala assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Porque ele viu a ira de Deus sobre aquele povo lá. É, Os anos de nossa vida chegam a 70, 80, os que têm mais vigor são anos difíceis, são cheios de difíceis de sofrimento. Ele sofrimento. sofreu, ele teve 120. Então 70 e 80 foi a base de todo mundo, mas ele teve mais. E cheio de sofrimento, a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira, ele conhece. Ele falou isso é porque ele conhecia. Aí ele fala o versículo que todo mundo conhece. Verso 12. Depois de tudo que ele falou da ira de Deus, do tempo de vida, da relva, os breves como o sono, arrastas os homens. Aí ele fala: ensina-nos A a contar contar os os nossos nossos dias, dias para que o para que nosso o nosso coração coração alcance alcance sabedoria. sabedoria. Ou seja, aí ele fala no 15: dá-nos alegria pelo Pelo tempo tempo que nos afligiste e pelos pelos anos anos que em tanto que tanto sofremos. Meu sofremos. amado, o Senhor vai te dar e quer te dar. Ele é muito lindo. O Senhor quer te dar. Coração sábio, depois de você sofrer, depois de você ser machucado, peça isso ao Senhor. Não peça para te livrar do processo. Peça para o processo dar certo. Ele não vai te livrar do processo, ele vai estar no processo. É diferente. E ao final desse processo, você vai alcançar alguma coisa. E ele vai te dar alegria pelo tempo que afligiu. Sim. Que o Deus que faz a ferida sara, Deus que entra contigo na fornalha, não te livra da fornalha. Ele está com você.
Livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha A minha salvação. salvação. É um processo de transformação, do qual todos nós estamos. E para que Deus cumpra o que Ele deseja, o sonho, o propósito dele na sua vida, são necessárias. Essa palavra é necessário. Muitas coisas são necessárias para que você se transforme na pessoa, o que Ele E o nosso objetivo deseja. aqui é que você se torne amigo do seu processo. Não resista. Você já viu esses exemplos aqui. O melhor jeito é como José. E o Senhor estava com José. Que o Senhor esteja com você e que você seja amigo do seu processo. Deus Deus abençoe. abençoe sua vida grandemente.